signos, por exemplo. Os signos, eles falam da constelação. E a constelação vai revelar que pessoas nascidas em determinada época recebem influências daquela constelação, ou seja, daquele signo. Quem nasceu no primeiro decanato, o segundo, o terceiro, e os símbolos, e tudo simbológico, porque através do mundo dos símbolos se traz muito mais informações, né? Então, e segundo a astrologia, já foi feito isso, né? A relação com os mitos. E creio que sim. Não fiz isso, quem sabe você faz aí, tá? Mas eu sei que o signo já tem trabalhos pronto nisso. A Eduarda, então, faz a primeira pergunta. Eduarda, manda um beijo aí para o Miguel e para a Pérola, tá? Você indica alguma prática de detox do corpo físico? Bom, então você sabe que é importante fazer detox em todos os corpos, né? Que a gente já falou disso, né, Eduarda? Mas o detox do corpo físico, você tem que preparar um movimento para poder fazer o detox, não fazer de uma vez. Então, a primeira coisa que eu sugiro é começar a trabalhar, por exemplo, com jejum intermitente. Então, você começa fazendo 3 vezes por semana, por exemplo, um jejum intermitente. O que é um jejum intermitente? É você ficar 16 horas sem comer. Então, o ideal disso é você fazer à noite, fazer tipo a sua última refeição 6 horas da tarde e só tomar o café 10, 11 horas da manhã no outro dia. E aí você começa para tomar esse café, antes desse café, você tomar a água morna. Tem gente que gosta de misturar, eu gosto de tomar separado. Eu gosto de tomar o limão, primeiro espremer o limão, e gosto de colocar também a cúrcuma no limão, de fazer um shot. Então, mas tem gente que acha forte. Com isso aqui já começa a limpeza tomando água morna e você vai mudando. Depois você coloca um dia inteiro de jejum. Aí você já começou a habituar a fazer o jejum intermitente. Então daqui a pouco você põe um dia só de líquido, por exemplo. Só líquido. Que já é uma forma de você adaptar, né? Porque tudo que você fizer muito drástico, você pode ter consequências depois e não é interessante. Interessante é ir fazendo um programa. Aí depois que você passou esse para o líquido, um dia na semana, e quando você quiser fazer um detox geral, aí você pode fazer 3 dias de líquido. Então já preparou? Então vamos fazer 3 dias de líquido. E nesses 3 dias de líquido, preferência para o suco, para o limão, para a laranja, e para a laranja com cenoura, primeiro para começar, e depois a maçã, né, suco de maçã verde. Então, isso limpa fígado, limpa vesícula. Então, essa é uma forma de fazer. E o outro detox também legal de fazer é chamada lavagem, mas não é lavagem, como é que é? Ai, me fugiu aqui agora o nome. Enema, isso. Fugiu para algum lugar, já peguei de volta. O enema. O enema é a limpeza que você pode fazer numa clínica, né? Tem uma clínica especializada que você pode ir, ou você pode fazer caseiro, sabe? Que você compra uma bolsa de enema e aí você vai colocar ali, de preferência, chá verde para começar a limpeza. E também tem um programa para você poder acompanhar para fazer isso. Então, você começa primeiro um dia com 2 litros d'água e o chá verde. É o chá verde que faz, não é água, né? Chá verde morno. Aí, essa bolsinha, ela tem uma pecinha que você pode trocar ela. Então, a bolsa pode ser usada por outras pessoas e uma pecinha íntima, que é um adaptador, que você vai introduzir isso no orifício anal e fazer a limpeza do intestino. Então, acho que por aí você podia investigar mais, de repente ser acompanhado por alguém, porque tem uma limpeza que o ideal de fazer 10 dias, aí você para de comer carne. Então, tem um procedimento assim que é super interessante, porque você tem que ficar sem comer carne, mudar alguma coisa na sua alimentação e ir aumentando esse detox, porque aí sim, aí você fez um detox no corpo físico, limpando também o intestino, né? São 10 dias. E aí vai aumentando a quantidade. Faz 3 dias com 2 litros, depois aumenta para 3 litros, depois para 4, e tem os chás também variados. O chá verde é o mais indicado, e quando está limpo a gente usa até o chá de café orgânico, porque aí também tem que tomar cuidado para não colocar também envenenado. Você vai limpando o intestino
E também não é para ficar viciado limpando sempre, né? Porque tem bactérias boas no intestino. Então, às vezes, uma pessoa ficou viciada nisso, só limpando o intestino sempre. Não, também não pode. É uma época, tem um prazo. Você faz 10 dias, que é um tratamento completo de 10 dias, e aí você vai fazer isso 8 meses, um ano depois, né? Então, mais ou menos por aí. Então, é mais aconselhável olhar isso bem, bem cautelosamente, para não fazer de qualquer jeito, né? Dá uma investigada no enema junto com essa prática aí de detox, que é muito legal. A Mari perguntou, Max, já tem uma pergunta. Eu sinto muito medo à noite. Não sei porquê, mas tenho medo do escuro. Tem alguma medicação ou alguma ação para eu fazer nisso? Meditação. Meditação. Bom, primeiro assim, o medo à noite, o medo do escuro, ele é um medo que vem muito da educação, em primeiro lugar. Né? Não vai lá fora, o homem do saco vai te pegar, olha o escuro, o que tem lá? O escuro é o desconhecido, aí crenças religiosas, sabe? De demônio, o Deus está te vigiando que você fizer coisas erradas. Todos os pontos que eu já trabalhei com pessoas, a grande maioria, quando a gente ia buscar a raiz daquela crença, do medo, estava sempre em um monstro, um demônio, sabe, uma figura espiritual, alguma coisa que pode aparecer ali e te atacar. Então tem a ver com crenças, tá? Então as crenças infantis. Então você volta lá na sua infância e aí vai descobrir primeiro isso, que crença que é, trazer a crença para o consciente para você começar a desmontar a crença, Mari. Certo? O que de pior pode acontecer se tiver escuro? É assim que a gente faz. Inclusive, hoje, às 21 horas, tem aí mais o nosso programa Descascando Cebola, que é uma das técnicas que a gente usa na crença, né? Então, isso seria justamente isso. O que pior pode acontecer se você estiver no escuro? E usando essa crença para descascar cebola, sempre no final a pessoa tem medo de estar sendo punida, tem um demônio, isso e aquilo. Voltou de novo, é crença. Porque é interessante limpar sua crença infantil que está aí, porque ela foi lá atrás, ela foi registrada, né? Para você começar a amar o futuro. Porque a evolução espiritual, ela vem a partir do momento que você aceita alguns pontos. O primeiro é, o desconhecido só é desconhecido porque você não foi até ele. Vá, que ele tem agradáveis surpresas. E que surpresas são essas? São as projeções reveladas de você mesmo. Porque o desconhecido e o escuro nada mais é que a matéria escura, ela é um vácuo com várias possibilidades de colapsar e de construir aquilo que você está querendo. Então, imagina quanto que para o poder, ou institucional, ou familiar, limitar o indivíduo dele realizar coisas, e isso está onde? Está no desconhecido, está no preto, está no escuro, né? Então, é muito importante isso. E aí ficou toda aquela crença, isso também liga ao racismo, preto, escuro, preto é ruim, roupa preta é ruim, vela preta é ruim, gente preta é ruim. E quando que o preto ele é a primeira inteligência e ele representa poder de manifestar, poder de realizar, poder de concretizar. E o preto para nós ele é tão poderoso que ele tem esse poder. Então quando a pessoa fala, nossa, eu tenho medo do preto, do desconhecido. Cara, minha mãe tinha medo mesmo, tanto medo do desconhecido, do escuro e de gente preta. E ela trazia isso, uma coisa que ela morreu com isso. Sabe, ela não conseguiu livrar dessa crença, que ela tinha desde criança. Aí, não, de criança ela tinha medo tanto do preto e do escuro, como de gente preta. Ela gente preta. Era uma coisa, mas não existe isso, aquela crença. Então ela dormia com aqueles pesadelos, dava noite, e ela tinha sempre um pesadelo de não estar saindo do lugar. E aí ela estava naquele lugar e ficava tentando chegar e se perdia, que era tudo medo desconhecido. Isso tudo foi travando o corpo dela aqui. Ela foi ficando travada, assim, sabe? Travada, isso travou o sistema nervoso, trouxe várias complicações para ela, e que eu tentava trabalhar com ela exatamente isso, para ela relaxar, né? Para ela liberar disso, mas ela não dava muita abertura para isso. Então eu fazia o máximo que eu podia à distância, dormi uma vez com ela, falei, vou dormir do lado aqui, mãe, deixa eu ir visitar o seu mundo astral do seu lado. Cara, eu entendi os pânicos dela. Eu falei, não, você vai todo dia para esse lugar. Claro, porque se você vai todo dia para um baixo astral com medo do escuro, e ela começa a produzir, porque o desconhecido faz você ter medo, e aí você, em vez de você ir para o astral e receber bênçãos no astral, toda coisa linda que a gente já falou do mundo dos sonhos, o que acontece? Você fica no baixo astral, então você fica repetindo aquela ansiedade, né? E aquilo gera sistema nervoso, tensão, então ela já toda tensa, ficava toda dura. Isso, putz, traz vários prejuízos para a saúde física, emocional e mental. Então, primeiro é isso. Também te aconselho
A meditação do preto, que eu tenho lá no Cosmocast, falando do escuro, do desconhecido, sabe? Da inteligência do preto. E também fazer a inteligência do branco, porque o branco é o que traz as memórias do medo. Então, trabalhar com essas duas inteligências. E também te aconselho, de repente, a fazer um floral, tá? Aí depois em box a gente poderia até ver isso, eu te passo algumas flores que trabalham o pesadelo. Por exemplo, o maracujá é um deles, sabe? De fazer um floral da flor de maracujá para pesadelo, para pânico noturno, certo? Esse já é um que é interessante, né? Tá bom? Então vamos ver, tem mais perguntas. Oi, Bruno. Ah, então, bom. Curiosidade sobre as crenças nos contos infantis. Ai, vamos preparar para falar esse. A senhora sugeriu constelação familiar. Eu fiz com o meu terapeuta outro dia e tive uma crise de depressão. É comum? Bom, o que acontece cada caso é um caso. O que acontece é que quando a pessoa vai fazer a constelação, ou com pessoas, ou com bonecos, tem um campo que você vai mexer nesse campo. E de acordo com o campo de cada pessoa, Vânia, isso de repente é como se você fosse retirar histórias que estão ali. E de repente a depressão pode ser uma tristeza profunda, uma crise de depressão, que você está chamando de crise de depressão, pode ser uma tristeza profunda para estar começando a revelar determinadas coisas que estavam ali guardadas, sabe? Acomodadas num lugar, e aí você vai começar a arrumar. Então tem um primeiro estágio. Então não sei se ela já te indicou uma sequência de trabalho até onde chegou, como fechou aquilo, porque o normal da constelação é você abre o campo, visita aquele campo, vai até um pouco ali atrás na história, identifica, entrega, né? Porque tem os pontos do equilíbrio, você reintegra, você aceita, você trabalha na energia do equilíbrio, do amor, do perdão, da gratidão e fecha aquele campo naquele lugar. Você está assumindo isso. Então, eu acredito que isso tenha sido feito, uma vez que você fez aí com uma profissional, né, da sua confiança. Então, acho que seria isso. Ela deve ter te sugerido mais sessões, qual o elemento que ficou em aberto ali. Então, tem várias coisas. Então, assim, o que é normal de acontecer é que o campo, uma vez mexido, ele está mexendo uma semana depois, esse campo está mexido, sabe? Porque é um campo morfogenético. Então, imagina que você está numa malha, né, que você tem uma malha, tá ligada a uma malha assim, de tecido mesmo, certo? E você está acomodado ali dentro, com todos os ancestrais que estão atrás, você está acomodado. Quando você abre o campo, né, seja boneco ou seja pessoas para representar, você abriu o campo e olhou para trás e começou a ver o que está ali dentro. E isso também vai ser revelado por etapas. As revelações não são feitas todas de uma vez. Então, é o que você dá conta de lidar, certo? Por isso que o trabalho de autodesenvolvimento, ele muda etapas, ele muda a faixa vibracional daquilo. Ele não termina nunca, nunca. Você vai mudando. Aí você vai descobrindo mais coisas a seu respeito. É um universo fantástico. Então, realmente, teria que ver aí se aproveita o momento, em vez de falar que é crise. Você já tem normalmente crise de depressão, é uma crise que estou deprimida no momento que fiquei muito triste, né? Então, sabe, para poder entender o que isso representa, né? Tá? Uma luz. Teodoro. Oi, Teodoro, tudo bem? Qual que é a próxima pergunta? Max, precisa ser água morna? Eu faço limão com cúrcuma, com água gelada. Ah, não, precisa. Então, por que precisa? Não faça. Com água gelada, não. Então, vamos entender aqui por que não, tá? Primeiro, o nosso fígado, que a gente está falando isso de limpeza, potencialização, e o fígado, ele é o nosso órgão que vai fazer o filtro, que vai filtrar as toxinas do organismo. A gente tem os rins, que fazem o filtro também, né, do líquido, e as toxinas são filtradas no fígado. O que acontece? O fígado, ele é um órgão de temperatura. Então, a temperatura do fígado é em torno de 37 graus.
Então, quando você vai tomar água morna, então ele vai fazer assim, ó. Você tomou água morna, além das gorduras abdominais no estômago que vai limpar. Sabe quando você vai lavar vasilha, que você tem uma panela que está muito suja com gordura e você joga uma água morna, o que acontece ali naquilo ali? A gordura se dissolve. E quando você tem uma gordura e você põe gelo nela, o que acontece? A gordura enrijece. O que acontece tanto com a gordura que vai cair no estômago, né, vai tomar água gelada e vai enrijecer, como o fígado. O que acontece quando você toma uma água gelada, uma cerveja, alguma coisa? O filtro, o fígado, para se proteger, ele faz... Aí já não passa mais pelo filtro. Então, por isso é que tomar o alcoolismo junto com bebidas geladas, o fígado vai ficando muito carregado. Entendeu? Porque está numa temperatura que ele não dá conta de fazer a filtragem. Então, não pode tomar água gelada. Aliás, os chineses nem tomam água gelada, não é do costume, por isso chá. Então, por exemplo, a gente aqui toma nosso hábito, né, de comer com suco gelado, tal. Pô, então, isso para a gordura é terrível. Então, o ideal é você comer sem o líquido, por exemplo, e depois que passou um pouquinho, tomar chá. Né? Os chineses não põem nem os pés, eles gostam que ficam... Já viu aquelas sapatilhas que usa para fazer as artes marciais e tudo? Porque justamente para manter tudo quentinho, para manter a temperatura do corpo quente. Aí tem muita coisa também de uma golinha alta que usa até aqui assim, ó, para manter esse chakra protegido, sabe? Para poder manter a saúde, né? Então, dentro dessa cultura que tem uma medicina tão avançada, não dá, não pode. A água precisa ser morna, sim. Então, já respondi você. Oi, Gustavo. Dora, qual a próxima pergunta? Max, me fala de onde vem a inteligência da dança, aquela que vem da alma. É uma energia do ar ou do fogo? Está anexada a outras inteligências do dia a dia? Ah, Teodoro, você não é aquário? Se eu não me engano, que você falou aqui que era aquário, né? Eu falei, a inteligência da dança, ela, primeiro, porque tem 2 pontos de força que trazem a inteligência da dança. Mas o primeiro tem a ver com ar. Se eu não me engano, você tinha falado que você era aquário, né? A dança está ligada ao rosa. A inteligência do rosa, que é o primeiro fluxo, que é a inteligência, sabe, de bailar, de se entregar no ar, de ser leve no ar. E tem a outra dança que é movida pelo vermelho, que é a dança mais sensual, fogo, sabe? É uma dança mais tribal. Então, tipo, você vai ver um balé, sabe quando o balé, você vê a bailarina que ela solta e tem tudo isso, parece que está dançando no ar. Então, respondendo, quais são as inteligências da dança? As 2 inteligências da dança são ar e fogo. A inteligência do ar para a dança são as danças mais sutis, sabe? Que o corpo desliza. E a inteligência do fogo é aquilo que provoca, que esquenta, que são as danças mais quentes. Quando você tem as 2 juntas, você aciona as 2, os 2 poderes, significa que a sua dança tem uma alma quente, caliente, né? Você dança, se move com calor. Quando você tem só o calor, pode ser que falte uma leveza na dança. Ou talvez escolha danças que são mais fortes o movimento, tipo uma dança de capoeira, sabe? Que é considerada uma dança, por exemplo. E a dança de capoeira você trabalha com ar, mas é como se fosse uma chama, uma labareda dançando, né? Fluindo. Ela está anexada a outras inteligências do dia. Eu não sei o que você quer dizer com essa pergunta. Ela está anexada a outras inteligências do dia a dia? Do dia a dia? Não sei, do dia a dia, né? Porque o dia a dia é o seu cotidiano. E essas 2 inteligências são vitais. Por isso, a biodança é uma terapia, né? E o William Reich trabalhava muito também a princípio do corpo, sabe? A cura pela dança. Porque, olha só, a energia do prazer é energia sexual, né? E a dança tem isso, é você acionar o prazer sexual. Então, a biodança, ela é um tipo de terapia que você consegue acessar muitas memórias e desbloquear muitas emoções através da dança. Porque a dança é um canal de cura, como a música é um canal de cura. Então, as 2 trabalham com inteligência, é isso.
Então, quando a pessoa está muito travada no prazer, muito dura, enrijecida, não tem uma espontaneidade, sabe, para colocar, está com medo do que o outro vai julgar, tem trava sexual, não consegue se permitir liberar, então a gente indica dança, diferentes danças, ou uma biodança, ou procurar uma profissional, um curso, sabe, que aí vai trabalhar a biodança, é fantástico. Outra pergunta, Maristela. Oi, Maristela. Tudo bem? Professora Michele. Oi, Bia. Pati. William. Oi, Hugo. Renata. Tudo bem? Qual que é a próxima pergunta? Nunca tive medo do escuro. Tudo bem. Teodoro, você dança involuntariamente, foi muito castrado o movimento, por isso era ligado à sexualidade. Exatamente, Teodoro, exatamente. E o menino dançando, então, uau, uau, uau. Família, aí, ó, tem jeitinho, tá vendo? Vai dar ruim, vai dar alguma coisa. Isso não é coisa de homem, homem não dança. E isso é preconceito. Preconceito. Vai na Índia, sabe? Você vê cada dança da Índia, assim, os homens dançando, as mulheres dançam, porque isso aqui é uma forma de comunicar com Deus a dança, sabe? É uma forma de você elevar a sua inteligência, o seu estado, a energia do Kundalini dela dançar. Então, isso é cultural, sabe? Então, você vê muitas culturas, você pode investigar quantas culturas que os homens dançam no Havaí. Os homens se reúnem para fazer a dança antes de lutar. Tempo antigo, então isso é preconceito, preconceito religioso, que castram. O que o preconceito religioso faz, gente? Castra principalmente essas duas energias. A pessoa não pode ser espontânea, ela tem que ter uma cara blazeira, assim, ela tem que se comportar no lugar. Educação, né, uma educação religiosa, a educação da família, muitas vezes passa pela castração. Aí depois você encontra a pessoa ali na frente deprimida, travada, porque ela tem essa energia dela, e a energia é dela, e é uma forma dela elevar isso ao máximo. E olha que interessante em termos de chakras, né? O vermelho, ele está no chakra básico, certo? E o rosa, ele está no chakra coronário. Então, se você for avaliar em termos de energia, a energia sexual elevada com prazer, é uma forma de conectar com o divino. Ou seja, conectar com o divino, na verdade, o que é? Certo? Sem ser místico. A explicação disso é uma energia que vem da base da coluna, ali da base do sistema nervoso, e sobe a coluna por todo o sistema nervoso, que tem aqui, que é enorme, vai até o centro da cabeça, onde está a glândula pineal, ativa a glândula pineal e altera o estado de consciência e abre a percepção. Então, é como se fosse uma droga. Tipo, a pessoa se droga para alterar o estado de consciência, bebe ou usa qualquer substância química para ela poder ver uma coisa a mais. Essa conexão de energia, ela eleva o estado da pessoa a alterar a sua percepção, a expandir sua consciência, a sua intuição, a serotonina, dopamina. Ou seja, isso aqui vai fazer com que os neurotransmissores se abram. E quando eu falo encontro com o divino, vamos entender isso. É quando você enxerga essa malha, esse tecido, a grandeza, que você é mais do que um corpo físico. Que você, corpo físico, não é físico, não é matéria densa. Hoje eu ainda recebi uma matéria dizendo agora que os cientistas chegaram lá no fundo dos quarks para poder descobrir os quarks, lembrando, os quarks é o núcleo dos átomos. Então, tudo é átomo, né? Átomo, tudo é átomo. Isso aqui é átomo, eu sou átomo, tudo aqui forma por átomo. No núcleo dos átomos tem prótons e nêutrons. No núcleo dos prótons e nêutrons tem os quarks. Seria já a menor partícula que está ali, né? E no fundo dos quarks, revelaram, realmente não tem nada, só energia. Então, cada vez mais que a física avança nisso, se entende que é energia. Então, quando a gente fala disso daqui, fala que isso é energia, que é energia em potência. Então, imagina, Teodoro, o quanto você, já com a sua sensibilidade, né, você teve que fugir e dançar numa escola de dança. Isso, claro, porque o meio estava te inibindo nisso. E acredito que se você toma isso, com essa visão que a gente está te convidando, né? Qual que é a visão cosmológica da visão, para ter uma cosmovisão? Você é um ser espiritual imortal. Você escolheu essa família.
E ao escolher essa família trazendo um dom, porque já que você dança de forma involuntária quando criança, sabe, quer dizer, estava ali, é um dom latente. Você não está num ambiente, porque uma criança indiana dançar, os homens ensinam para os outros a dançarem. A dança sexual, a forma, a educação sexual na Índia, né, o princípio. Tem muitas coisas horrorosas que a gente sabe também e tudo, mas não estou falando disso, né? Não vou entrar na polêmica de questões, né? Vou falando mais da questão do estudo, da ciência, do que significa inicialmente. E claro que tem várias distorções, como vocês bem sabem, que casam, né, crianças com adultos e tudo mais, faz uma série de coisas. Mas você também não está. E quando a gente fala de elevar energia, você não vai conseguir elevar energia abusando alguém. Não eleva. Não é que você eleva uma energia abusando alguém, não. A elevação vem com amor. É a única forma que tem de elevação. Então, só para completar o que eu estou querendo te dizer, Teodoro, que aí você fugiu de casa e dançou. Tá? E dançou e foi para a escola de dança. Só que você vai precisar reunir, integrar-se à família. Claro que a família pode até hoje, se você vem de família evangélica e a família evangélica não aceita porque eles estão condensados ali dentro ainda de uma crença e está tudo bem. O desenvolvimento é em você. E mesmo que eles, da parte deles, passem essa vida sem aceitar suas escolhas, você precisa aceitar que você veio dessa origem, você precisa aceitar que você, como ser espiritual, escolheu essa origem e você precisa aceitar que você vai fazer o melhor através dessa transformação. Você não pode passar a vida inteira fugindo, porque o fugir da família, o negar a família, o estar abastardo, isso vai neutralizar muitas expansões na sua vida, certo? É como se fosse... o norte está aqui, né? Aqui a gente entende o sul, você está doido para fugir. E quando uma pessoa foge de casa, certo? Até para isso, né? Por algum motivo sempre está ligado a isso, a buscar sua expressão, o seu prazer, né? Então, o passado, ele está ligado, imagine como se fosse um rabo que tiver, de cabelo, que você tivesse aqui, olha, o passado está nesse lugar. Quando você quer fugir, você quer romper com isso. E quando você quer romper com isso, você só olha para frente. Eu quero ir. E quanto mais você vai, vários sentimentos do inconsciente vão te prendendo, vão limitando várias coisas. E pode até ser que você faça dinheiro indo, mas outros elementos vão chegar, porque o dinheiro não é tudo. As pessoas marcam, às vezes, o sucesso pelo dinheiro. Isso não quer dizer nada. Se fosse assim, todas as pessoas que fizerem sucesso têm dinheiro, seria todo mundo feliz. Isso não é um fato. Muito pelo contrário. Entendeu? Porque não é realmente o dinheiro que vai fazer a pessoa feliz. Mas os elementos de paz, de se sentir pertencente, acolhido. Então, assim, a gente faz um trabalho aqui, eu sugiro um trabalho, que é fazer o contrário, é parar de fugir, porque senão muitas coisas serão neutralizadas na sua vida. Como assim parar de fugir pode neutralizar o meu campo de evolução e de expansão? Porque você usa esse veículo para dançar, para beijar, para viver. E esse veículo que você usa, essa construção dele, aqui está todo o DNA da sua linhagem. Você é uma alma, você está usando esse corpo, esse veículo. Você está usando essa vestimenta. Essa vestimenta tem padrões vibracionais, frequenciais dos seus antepassados. Então, você fugir significa negar a si mesmo. Por isso que gera os bloqueios para você. Ah, Max, mas eu não quero morar com eles, não quero nem fazer contato. Você pode até escolher não morar, não fazer contato, mas o seu coração está em contato. Cada hora que você olha você no espelho, você está em contato. E fugir sempre pode gerar uma distorção de personalidade, insegurança, trava no financeiro, nas suas construções afetivas. Então, eu sugiro voltar, ou seja, olhar para trás, porque senão vai estar sempre alguma coisa te puxando, tá? Para aquela história, porque não foi resolvida ainda. E há muita gente que está atrás da gente nessa linhagem. Então, não dá para fugir. Não dá. Não tem jeito na negação e na fuga. A única forma é a transcendência. Então, eu aconselho a voltar a fazer o Ho'oponopono, aceitar que você escolheu essa família, que eles deram o melhor que eles podiam para você. Faz uma sequência assim, de 3 ciclos de 21 dias com o Ho'oponopono para fazer isso, sabe? Para fazer essa conexão. Para fazer esse olhar, aceitar e aí começar a colocar e agradecer o que você tem. Gratidão por ter me dado a vida, ter dado esse veículo, certo? Eu agora vou conduzir esse veículo com toda a honra. E daí você faz assim, o contrário, você coloca a tua família num lugar assim,
Tipo, faz alguma coisa que seja a imagem da tua família, usa um símbolo, e olha bem de pertinho assim, fica bem de pertinho com os olhos assim, também travados naquele ponto, e aí a hora que você começa a fazer o Ho oponopono, bem fixado, como se estivesse bem dentro do problema. Depois você coloca ele assim, começa a agradecer, eu te agradeço, e começa a andar de costas, porque no primeiro a fuga é você dar as costas. Entende a diferença? Quando você dá as costas para uma questão que envolve tanta complexidade, não é fácil fugir. Mas quando você vai andando de costa e você vai andando aqui, está olhando, e você vai afastando, continua olhando, o olho continua ali. Aquilo ali é sua família, é sua referência, é seu norte. E você vai, eu sinto muito por tudo, eu perdoo a mim e ao outro, eu agradeço, eu amo vocês, e vai andando, andando, andando. E aí a sua visão vai ampliando. E aí você vai de costa para o desconhecido. Aí que entra a história do desconhecido, que é bem bacana, né? Quer dizer, quando eu tenho norte, quando fala a pessoa está desnorteada. E quando a gente foge de casa, porque eu fugi, quem sabe minha história que sabe que eu fugi de casa, eu tive que voltar e fazer tudo isso. Então, toda essa prática, ela é uma paz. Fala assim, nossa, quanta paz você conseguiu na sua vida, Max? É porque eu retornei, limpei, voltei, falei, perdoei, fui curando as feridas da minha criança com essa energia do amor e depois fui afastando. E quando eu vou afastando assim, meu ponto de referência é a família, e por isso eu não fico mais desnorteada, que aquele é o norte, e aí eu posso ir de costa para o desconhecido. Ah, porque você quer ir? Eu estou indo para lá. Não, eu entrego, porque eu vou de coração entregando e construindo no desconhecido tudo aquilo que eu gostaria que acontecesse. Aí vai colapsando ondas. Espero ter ficado claro aí. Módulos em um único ano. Muito bem. Nájila. Obrigado, Mari. Fiz o floral para pânico que você também me indicou. Isso, o floral ajuda muito. Por quê? Porque o floral, ele trabalha, né? Eduard Bach é um médico que foi o primeiro a perceber isso ali, pelos anos 30. Ele percebeu que muitas doenças não eram curadas só com remédio alopático, né? Ele tinha já um pé na homeopatia, sabia que tudo tinha frequência, ele começa a identificar as emoções. E isso é muito legal, porque hoje a gente já tem muitos estudos científicos disso, bem claro. Então, essa flor, pelo aspecto dela, pelo formato dela, tudo, ela trabalha alguns sintomas na ligação dela. E quando a gente fala no xamanismo que a gente tem relações com o reino vegetal, é isso, né? Então, é maravilhoso. E o maracujá, tanto você tomar suco de maracujá, ou você fazer um composto de maracujá, ou floral de maracujá, é porque o floral vai trabalhar o quê? Na frequência sutil, do corpo sutil. Qual que é o corpo sutil? É o corpo emocional, sabe? As emoções. E do corpo astral. E isso automaticamente melhora a mente do indivíduo e melhora o corpo físico, né? Você tem o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo astral. Então, você vê que eles alteram aqui, certo? Então, o corpo emocional e o corpo astral, eles têm uma ligação entre a emoção e o sentimento. E como a frequência da planta vai fazer um fluxo energético, ajudar a fluir nesse mundo sutil pelo emocional e pelo astral, vai limpar esses dois campos, automaticamente a mente fica fluida e o corpo físico fica bem. Eu amo, fiz um estudo de florais há anos, desenvolvi uma linha de florais que eu chamo AQI, que é um ativador quântico de inteligência. Por quê? Porque ele não tem só as flores. Eu fiz uma relação das flores com as inteligências. Então, eu relacionei, foi 8 anos mais ou menos de estudo aqui no sítio, eu quis plantar as plantas, ouvir as plantas e comecei a associar para saber qual era a inteligência do ar, da água, do fogo e qual a inteligência aquela planta estava associada. E como cada inteligência tem uma geometria, então a minha composição que eu preparo aqui, né, com plantas que foram plantadas para isso, elas são encantadas, elas ouvem, elas sabem, né? A gente já sabe que eles têm sentimento, tem música, tem uma sintonia, que é uma coisa maravilhosa, a planta. Então, é o dia do floral, vamos fazer o floral. Então, eu acrescento no floral esses 3 elementos. Então, não é comum, eu acrescento a inteligência, são 5 inteligências para cada flor. Para cada flor trabalha
para cada inteligência, isso, para cada inteligência, eu busco 5 flores para trabalhar os 5 sentidos de uma inteligência. Porque uma inteligência completa, tipo assim, uma inteligência do preto, que é a inteligência do planejamento, da matéria. Então, toda inteligência tem que ter 5 pontos de referência. Ele tem que ter uma boa raiz, ele tem que ter uma terra de concretizar, ele tem que ter um fogo de expandir, ele tem que ir no fundo, na emoção, e vai no ar, que é o campo das ideias vibracionais. Então, às vezes a pessoa tem uma inteligência do preto só de ter raiz, ele consegue fazer dinheiro e construir coisas, mas o emocional dele é mesquinho, é agressivo. Então, ele precisa de desenvolver a inteligência do preto no plano emocional. Então, aí eu fiz isso, tá? Eu vou lançar esse livro em breve, mas já tem umas cartas, depois a gente pode fazer uma live só mostrando aí, eu fiz umas cartas e eu jogo com isso também, faço jogo para poder descobrir. Você pode tanto descobrir pelo sintoma da pessoa, como não, por umas cartas onde você vai jogando para identificar cada ponto. Ou então, simplesmente, igual você pegou ali aquele plano das inteligências, e aí você fez lá uma avaliação e viu que a sua inteligência verde, ela está toda ruim, em tudo, tanto na raiz como para... Então, eu quero fazer um composto, que é isso que a gente chama QI. Aí eu tenho uma composição de 5 inteligências do verde, para poder dar raiz, e aí você começa a trabalhar aquele elemento por um tratamento de 21 dias ou 3 vezes 21, que é um período ideal para você poder ver. Ou ser uma coisa emergencial também, né? Então, aí, para o pânico, ele é muito bacana fazer isso. Mas também muito legal descascar a cebola e ir lá descobrir aonde que está a origem da crença do pânico. Quase sempre é religioso e quase sempre é medo do inferno e do demônio, tá, gente? Esses anos todos de experiência, lá no final das crenças é esse lugar que as pessoas chegam. Eu adoraria saber mais sobre os animais de poder, a Camille está me perguntando. A cobra veio como meu principal, mas senti do lado esquerdo a onça. Ah, muito bem. Você já investigou a cobra e a onça? Né? Então, se a cobra veio como principal, ele é o poder, a cobra trabalha com nível de consciência, de abertura, de transcendência das questões telúricas, sabe? Do mundo inferior. E se eu for juntar as duas, e vamos imaginar que o que você está me falando seja um fato, a cobra seja seu animal de poder, esteja na sua frente e a onça esteja do seu lado esquerdo. O lado esquerdo, ele é o lado da conexão com a sabedoria, tá? Da intuição, do aconselhamento. E você tem uma onça nesse lugar, o que seria diferente de ter uma onça de animal de poder. Porque é uma onça que vai à frente e uma cobra aqui. Não, é a cobra que vai à frente. Então, quem vai à frente é a cobra, é o movimento, a estratégia. Se você adentra ao mundo telúrico e fica sendo seduzido pelas questões materiais, baixa frequência, então isso também pode trazer sempre relações com universos de desconfiança, de sabotagem. Essa é a sombra da cobra, tá? Mas na luz da cobra seria abrir um caminho pela transcendência, pela evolução e ter dominado, porque a onça do lado esquerdo para que ela seja sua sabedoria, usar a força da onça, que eu não sei se é a onça pintada ou se é a onça preta, então faz diferença também, porque a onça pintada é a onça que faz questão de se mostrar, a onça negra, né, que é a pantera negra, faz questão de se esconder, ela vai mais, se for uma pantera negra, por exemplo, então como que ela está se movendo aqui junto com a cobra. Então, acho que é profundo. Então, Camille, dá uma investigada lá no site Animal no singular, Animal de Poder, do Vitor Hugo, tem 200 animais, e aí começa a investigar isso na sua vida, olhar esses programas de animais, sentir, né? A Vânia está com muitas crises de pânico, por isso vou investigar na constelação. Sim. Investiga. Investiga também numa terapia, pede para sua terapeuta buscar, Vânia, com você a raiz da sua crença. Porque às vezes é mais fácil uma pessoa fazendo a pergunta, porque vai trazendo, descascando cebola, né? E uma das questões na autoterapia é que, como a gente tem um autossabotador, né, que a gente esconde da gente até por proteção de determinadas informações, então às vezes é difícil chegar. Mas ela pode fazer o outro lado ali que está te investigando, tá? Oi, Léo. Oi, Hélio, tudo bem, meu amigo? Nem o umbigo fica de fora com o chinês, para não pegar friagem. Exatamente, o umbigo também.
Eles ainda costumam colocar isso. Por isso que uma das formas de proteger o umbigo também energeticamente, né? É botar uma pedra no umbigo, botar um esparadrapo ali. Outros tinham uma faixa que põe no umbigo, assim, que é uma coisa interessante. É isso mesmo. Rosque, sou apaixonada pela Rosque, a Rosa. Muito bem. Alguma pergunta mais? Uau, que mar essa dupla vermelho e rosa. Sim, ela na luz é fantástica. A Luciene mandou uma. Oi, Max, é possível alguém optar por ser assexual e ser bem resolvido em outras esferas? Estou em um caso assim e não vejo como desassociar o prazer da forma saudável e funcional. Então, aí, a primeira coisa seria investigar, porque assim, a energia sexual, essa é a energia da vida, primeiro. Está vivo, energia sexual. Energia sexual tem que fluir, então é a vida fluindo. Ah, mas a pessoa é assexuada porque ela não tem libido, ou porque ela. Eu já vi de tudo, né? Então a pessoa não tem libido. Ela não tem libido, fez um exame, não tem libido, então está com a baixa nos hormônios. Não posso considerar que é sexual porque não tem. Ah, teve um trauma, foi criada numa situação de que o sexo foi ruim para alguém, ou teve muitas crenças, então eu tenho que fazer as avaliações disso. Não é muito difícil, eu prefiro ficar sozinho, mas aí você se masturba, você chega, faz mover assim, não, nem faço nada, vou neutralizando, para mim isso não é uma coisa importante. Então, teria que saber se realmente é uma questão da pessoa ter conseguido transcender, porque se ela é assexuada, ela não tem sexo nenhum, sabe? Porque a energia sexual, como eu falo, você toma um sol, ai, essa energia vibrou, é a energia da vida vibrante. Então, teria que sentir isso, né? Então, é possível optar por ser assexuado. Já vi pessoas optando, inclusive para não se contaminar com o outro, para poder não levar miasma do outro, eu não quero isso, eu não quero aquilo. O que está aí atrás disso, né? Lembra? Nunca é o que a pessoa fala. Em todos os processos de revelação, nunca é o que está na frente. Por isso, descasca a cebola. Sempre é o que está atrás, o que está lá no fundo. O que está lá no fundo que está impedindo isso? Acho que eu iria por aí primeiro, para depois entender. Porque você vai falar assim, um Dalai Lama, ou um cara evoluído. Cara, faz yoga. A yoga é uma forma de fazer a energia do corpo fluir toda. Uma alimentação. Aí para fazer um tapete de areia. Isso é totalmente sexual, depois anda sobre aquilo, medita, eleva a energia. Então, ou seja, aí ele vai transcendendo essa força no nível elevado. E aí pode falar, um monge, ele está assexuado, ele transcendeu a energia, porque ele não lida com a energia na base sexual do Kundalini, que é a base do corpo físico, mas ele transcendeu. Isso seria uma outra visão, e aí não é assexuado para uma visão do outro, é sexuado, mas ele é, numa visão filosófica, espiritual, e energética, e física quântica, ele é totalmente sexual, porque ele atingiu esse lugar, entendeu? E a energia sexual, Luciane, ela é tão poderosa, não é à toa que muitas instituições colocaram isso como um pecado, né? E por isso que cria tantas doenças mentais, né? Existem muitas doenças mentais criadas por castração nisso, depressão, ansiedade, muitas coisas que são desequilíbrio de não estar fluindo uma boa energia sexual. Então, como eu disse, a energia sexual não é só para o contato, ela tem que ser para a elevação. A Natália pergunta, Max, a constelação trabalha apenas a inteligência do branco ou ela faz uma associação de outras inteligências conforme o caso? Sim, para trabalhar a inteligência do branco, uma das ferramentas que nós utilizamos, ela é a constelação, é uma das, porque o xamanismo trabalha muito com a questão da ancestralidade também, tá? Quando você está trabalhando o campo, porque a constelação ela está ligada ao campo morfogenético da família, que é o campo que a pessoa está. E a pessoa está aqui com as suas 12 inteligências. Então, vamos pensar aqui, né? Ela está aqui com as suas 12 inteligências, que é a sua matriz eletromagnética. E essa matriz aqui, ela é feita com as energias que vieram da gestação. Então, as energias estão comprometidas com aquela história lá. O branco é o representante, como cada um, o branco é o representante da família. Porém, todas, por exemplo, a energia financeira sua pode estar bloqueada
porque uma história na família. Então, o branco sendo ele, o representante aqui, quando você entra numa constelação para liberar as questões através do branco, que o branco é dessa inteligência, limpar essa inteligência, automaticamente você libera e trabalha todas as outras inteligências. Então, por exemplo, você vem de uma energia sexual na sua família, certo? Que as mulheres são todas castradas. Você vai ali trabalhar o branco, a família vai ter que trabalhar a linhagem, os antepassados. Você trabalhou isso, o que está na sua história, e é uma história de violência, de abuso sexual, seja lá o que for que estiver ali naquele lugar, a hora que for limpo, vai liberar sua energia sexual aqui, dentro da sua matriz. Entendeu? Então, o branco é o guia, sim. Max, e as pessoas que separam o sexo do amor? Como julgar os dois? Então, porque aqui já seria assim, ó, o ideal, que na verdade são 3 coisas então, sabe, Vivian? O amor é envolvimento, acolhimento, que é isso daqui. O sexo físico aqui, o contato, o ato, ou a química sexual está aqui. Então, tem pessoas que fazem assim, né? Não, só sexo, não tive amor. É muito comum também em homens, assim, tipo... Eu posso contar, uma vez eu estava lendo o mapa de um cara, e aí falei para ele assim... você... Aí X, eu falei, você tem muita dificuldade de estar numa relação de acolhimento com a sua mulher e tal, porque você tem sempre muitas amantes. Aí ele falou, não, mas eu não tenho amantes. Aí eu falei, não, mas é porque seu vermelho... Aí estava separado dentro do mapa dele. Esse aqui estava num lugar conservador e esse aqui estava no outro lugar junto com um prata no outro movimento. Eu falei, você está sempre com outras mulheres. Aí eu falei, mas amantes. Aí ele, não tem. Daqui a pouco eu fui pressionei ele, porque eu falei, não, o mapa estava assim, falei, não, mas você não sai nem com puta? Max, com puta eu saio. Não, claro, que tem um tanto de puta que eu pego. Mas eu paguei, acabou. Não é amante. Aí na cabeça dele, assim, amante, é amor. Não, eu só amo a minha mulher. A minha mulher é única pra mim. Mas aqui eu saio, a gente fecha boate, madrugada, eu, os empresários, pego um tanto de puta. Mas lá é só sexo. Então, assim, por exemplo, no mapa dele, ele tinha dividido o sexo com o amor. O que acontecia? Quando ele estava com a mulher, aí ele aqui era o amor. Essa mulher é pura, é o amor, é a pureza. Então, ele não tinha energia sexual mesmo porque tinha gastado ela toda fora. Aí essa mulher ficava sozinha, mal amada. E o que essa mulher fez? Arrumou um amante. Que era por isso que ele estava naquele momento. Tipo, como é que pode minha mulher me traiu? Eu falei, cara, mas você também trai. Ele, não, eu não traio. Eu não tenho amante. Aí que chegamos, eu falei, não tem, tenho. Não, mas uma puta, eu não estou traindo minha mulher. Então, o discurso estava nesse lugar. Eu falei, pois é, mas a sua mulher sentiu falta desse cara aqui, ó. Desse calor, que é juntar o sexo com o amor. Quando você junta o sexo com o amor junto, aí você vai encontrar também a frequência do grande prazer que aquilo ali proporciona. A união desses 3 é o ideal. Porque às vezes você tem uma relação assim, a pessoa é acolhedora, toda fofa, tem acolhimento, é gostoso estar com ela em casa, mas ela é fria, sexual, não é legal, né? E não gosta de sair com amigos, de encontrar com os amigos. Então, assim, respondendo a sua pergunta, as pessoas que separam, eu tinha que olhar assim, como eu estou te mostrando, parece uma coisa cultural, tá? Ou uma coisa que já está dentro do próprio plano da pessoa, lá dentro da matriz dela. Ela separa porque ela não dá conta. Ela não tem aquilo. O programa dela está dividido. Ela ainda não aprendeu, sabe, a lidar com os 3. Então, quando você vai fazer um trabalho nesse sentido, é unir essas 3 energias. Às vezes, com alguns relacionamentos é possível, outros não. Eu consigo ter uma relação com o meu parceiro, é uma relação mais sexual, a gente tem química, mas não tem muito acolhimento e nem a gente consegue divertir juntos. Ele gosta de fazer uma coisa, eu gosto de fazer outra, a gente nem vai no cinema juntos, a gente não está com um grupo de amigos juntos. Tem outras relações que são assim, nossa, nós damos super certo, temos amigos, viajamos e temos sexo, mas não tem nada de acolhimento. Ou temos amigos, temos acolhimento, mas não temos sexo. Então, o ideal é esse. E as pessoas, como juntar os 2, ou na verdade o que eu estou te falando, né, Vivi? Seria os 3, né? E esse é o ideal, esse é o Tantra. Imagina você estar numa relação com a pessoa, porque eu juntar os 2, que na verdade são 2, são 3, né? Eu estou te mostrando, seriam os 3 níveis. Como se fossem os 3 níveis de relação.
certo? Do homem com a mulher. Então, vou fazer um desenho aqui, como se fosse um desenho de encontro. Ó, aqui, esse é encontro energético, tá? Não estou fazendo só questão de ser hétero, uma questão energética aqui. A questão yang do masculino encontrando com o feminino é o físico. Aqui encontra o coração. Olha, o feminino encontrando com o masculino penetra no masculino, é o coração, gerou amor. E aqui o masculino entrando aqui nesse lugar do feminino, ele é o quê? A intenção das ideias. Então, assim, os 3 pontos são o físico, o amor e as ideias. Esse é o paraíso, mas às vezes você não vai encontrar isso, dependendo da história, você não vai conseguir ter a mesma ideia, juntar todos os pontos. Mas o ideal são os 3 níveis se encontrando. Isso é Tantra. Tantra é eu vou falar que é uma religião, não sei se eu vou chamar religião, mas eu vou chamar de filosofia, que entende que a relação do prazer sexual do sexo é uma forma de se conectar com o divino, tá? É através desta energia. Como saber das suas próprias crenças limitantes? Então, em primeiro lugar, Hobbes, para você descobrir suas crenças limitantes, você começar a notar aquilo que você fala muito. Sabe, assim, toda hora eu falo isso. Comigo é sempre assim. Opa, comigo é sempre assim, por quê? Né? Coisas que você repete. Porque a própria investigação da crença, ela demanda de você olhar, porque como é uma crença, é uma coisa que você acredita, tá ali, você se habitua com aquilo normalmente, né? Então, você fazer algumas investigações, tem que fazer investigação e pegar temas. Então, o que eu penso sobre raças? O que eu penso sobre os judeus? Os americanos são foda, odeio os americanos. Igual uma crença que eu tinha, era um preconceito que eu tinha. Porque eu tinha uma crença que os americanos... mas eles fazem muito, mas eles fazem, outros fazem, todo mundo faz. Eu não tenho que ter uma crença que gera um preconceito, já que tem de tudo lá, tem gente legal também. Então, você pode pegar por temas, uma das formas é você pegar por temas. Deus, o que eu acredito de Deus? E começar a anotar. Sexo, o que eu acredito de sexo? E começar a anotar. Então, você pode fazer uma investigação por temas ou você fazer uma investigação de ouvido do que você está falando, certo? De observar ali do que você está sempre falando. Alguma pergunta mais? A gente ainda tem aqui uns minutinhos. Já vai cair. Se tiver mais aqui, eu vou preparar isso para falar dos... Queria tanto, pena que moro no interior de São Paulo. Queria tanto o quê, Vânia? Não entendi. Já investiguei, sim. Oi, Michele. Ontem estava deitada para dormir e comecei no centro, uma cobra me vem envolvendo sutilmente, me envolvendo os pés à cabeça. Depoimento, perguntas. Tem alguma? A Bila fala, Max, fiz a meditação dos animais de poder, foi lindo, não era a coruja, sim o macaco. Depois fala um pouco sobre o macaco. O macaco tem a ver com versatilidade, alegria, viagens, sabe? De você conseguir estar em vários ambientes, com várias pessoas, e línguas, então tudo que tem a ver com movimento, macaco, esse é o poder dele. Se for um macaco dourado, então ainda te leva para o movimento espiritual, porque tem o macaco dourado, que é lindo. O macaco dourado busca elevação para a espiritualidade, não só o macaco que tem a ver com a diversão, com o grupo de amigos, mudar de situações a todo momento, adorar coisas novas. Você sente isso, Bila, que você gosta de coisas novas? Bila Evangelia. Qual o site dos animais? Tem vários, mas eu aconselho você pegar, chama Animal de Poder. Animal de Poder, eles têm 200 lá, então é bem vasto. Porque no meu livro eu só tenho 24, certo? Então tenho 10% que tem lá. Mas quando eu fui fazer o livro, que eu fui organizando, eu tinha também escolhi os animais de acordo com as inteligências. Então, assim, quais os animais que têm a inteligência do preto? Então, por exemplo, a águia, ela representa a inteligência do preto. Então, estudando, sabe, todo o poder dela, possibilidade, voo a longo alcance, visão. Então, eu tinha que estudar todos os poderes dos animais para eu poder fazer uma seleção e sentir qual que estava para fazer meu livro, por exemplo. Aí tenho também o Dan falando aí a voz dos elementos. A voz dos elementos, porque a voz dos elementos, pode levar direto, mas a voz dos elementos é do Vitor Hugo. Ele tem um site direto já, que é só dos animais. É legal porque você entra, Animal de Poder, aí já tem lá, procura o seu. Você clica ali e ele já traz as coisas legais.
Eles morrem quando vê fotos de brasileiras grávidas de barriga de fora, os chineses. Né? O animal de poder. Muito bem. Lu, Bruno. A Dan pergunta, o Dan, Max, existe amor de casal sem sexo? Sim, existe. Não é. Porque assim, vamos falar que casal, que agora acabei de me lembrar de alguns casais de homossexuais que têm relações, não tem penetração. E aí uns falam, mas eu gosto de namorar sem sexo. Então, tenho ouvido muito isso e tem crescido muito isso entre os casais, alguns casais gays. E eu já questionei alguns, mas é por doença, isso, aqui. Não, gosto de estar ali envolvendo, sentindo e tal, mas não há penetração. Então, na hora que ele falou, eu faço sem sexo. Mas sem sexo, o que é esse sem sexo? É sem sexo, sem penetração? Não. Você pode ter uma relação sexual sem penetração. Certo? Então, ou seja, porque é o carinho, o envolvimento, você está fluindo toda a energia, está fluindo a energia daquele lugar. Ok. Agora, um casal que está sem sexo, por que está sem sexo? Certo? Está sem sexo por negação? Está sem sexo por falta de apetite? Né? Porque eles vão dizer, o casal já está há muito tempo, já não tem mais vontade, não tem mais libido, mas tem muito amor, e hoje eles estão só no chakra do amor, ou seja, só vinculados nesse chakra, não está acionando o chakra embaixo? Sim, claro, ele transcendeu por algum motivo aquilo dali, mas o amor, ele é o fluxo da vida, né? Ele está fazendo a coisa acontecer. Bom, vocês podem deixar aí as perguntas agora para amanhã. Gratidão, sempre conhecimento, clareza quando entra aqui, Nath, que bom. Já deu 1 minuto, gente. Então, Renata amada, tanta coisa boa acontecendo. Que coisa boa. Bom saber. Acabou. Fala sobre a faculdade. Eu vou falar, mas amanhã, porque agora já deu 1 minuto. Amanhã você entra de novo e me pergunta que eu falo sobre, deve ser a Universidade da Cosmologia Unicosmos, ok? Me pergunta amanhã, falta 50 segundos. Beijo grande para vocês, meus amados. Até amanhã.